Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que se encontram em seus lares, em seus trabalhos, onde quer que estejam. Meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar e estou aqui para fazer uma breve leitura sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e conversar com vocês sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos para que nós possamos começar esse momento com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a figura serena, amiga, tranquila do nosso querido Mestre Jesus, agradecendo pelas oportunidades de reflexões, agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo por todo o progresso, por todo o auxílio que recebemos. E te pedimos, Mestre, que juntamente com toda a tua equipe de trabalhadores, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que nos auxilie a cada dia mais, para que tenhamos vontade firme e que para que possamos a cada dia mais entender da tua paz e do teu amor, e assim vivermos cada vez melhor. Que assim seja. O nosso convite é a prática do Evangelho no Lar. Uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de trabalho para que a gente possa nos melhorarmos cada dia mais. O nosso ambiente externo, ele reflete o nosso ambiente interno. Então, quanto mais nós buscamos nos melhorar, mais ocorre a melhora do mundo em que nós vivemos, que tem bastante a ver com o que nós vamos falar hoje. Mas antes, o Evangelho no Lar é uma prática, é um momento de comunhão conosco mesmo, de comunhão com o plano espiritual, com o nosso Mestre Jesus, de comunhão com Deus. Uma ferramenta de transformação, como já foi dito. O Evangelho segundo o Espiritismo, o meu, ele tem atrás um roteiro para o Evangelho no Lar. Quando nós estávamos na casa presencialmente, a gente tinha os folders que nós distribuíamos que diziam passo a passo a prática do Evangelho. O Evangelho no Lar, atrás, ele tem um roteiro, onde ele nos diz: escolha um dia fixo e horário fixo, conveniente da semana para não ser interrompido. Ele nos propõe a disciplina, algo extremamente necessário, no nosso dia a dia, para que nós possamos, naquele momento, estarmos cientes de que é um momento de comunhão, que é um momento de compromisso com a espiritualidade, que é um compromisso conosco, com a nossa família, devido aos benefícios que essa prática nos traz, Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do Evangelho no Lar. A gente sabe que a água fluidificada ela é um remédio para a nossa alma, é um remédio para o nosso corpo físico. A espiritualidade está ali presente, fluidificando a nossa água, e é possível fazer isso dentro dos nossos lares, onde a família inteira pode ser beneficiada. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais, como nós fizemos agora, Aqui é o nosso Evangelho no Lar da casa. Faça uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser outras obras espíritas de cunho moral, pode ser o Novo Testamento, A gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo porque ele traz para nós esclarecimentos da doutrina espírita condizentes com o Evangelho, Trazendo o Evangelho para os nossos corações. Abrindo ao acaso ou sequencial dos capítulos. Isso é algo que a gente vai falar quando for falar do tema. E é interessante que seja comentado com os demais participantes o assunto lido, por aproximadamente 15 minutos, diz aqui, evidenciando o ensino moral. Então, conversar sobre esse tema para que se possa escutar os corações que moram conosco,
escutar as pessoas, entender dos seus sofrimentos, porque muitas vezes as discórdias, as grandes questões têm por trás grandes sofrimentos e que nós nem percebemos, né? Faça uma prece de encerramento, né? Agradecendo ao amparo dos benfeitores, uma rogativa a Deus, a Jesus, aos Espíritos. A gente encerra com uma prece de coração, uma prece onde a gente consegue colocar aquilo que nós realmente desejamos e aquilo que nós sentimos. E quão importante é esse momento de comunhão, um momento em que a gente está sendo inspirados, em que a gente está sendo auxiliados por aqueles irmãos que nos amam profundamente e que estão dentro dos nossos lares, muitas vezes somente aguardando uma abertura, porque a porta ela abre por dentro, para que comece o nosso processo de regeneração. O nosso tema de hoje, ele se encontra, eu convido a todos que têm o Evangelho que possam nos acompanhar, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E é o item 3, 4 e 5. Eu vou começar fazendo a leitura do item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Para isso, para a gente entender, basta que nós pensemos na Terra. A Terra há 5.000 anos atrás, a Terra há 10.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, né? É mais fácil da gente entender essas diferentes categorias pensando na própria evolução do planeta Terra, que nós sabemos pela história como que se deu, né? Desde dos animais pré-históricos, toda a mudança climática, tudo que a ciência nos traz hoje comprovadamente, a gente imaginar que existem diferentes mundos desse universo gigantesco. Não é possível que só aqui, né, a gente consegue perceber a grandeza de Deus pensando sobre isso, levando em consideração a grandeza do universo físico. Estamos falando de mundos físicos aqui, né? Mas há diferentes categorias. E aí ele fala, entre eles, há o que os seus habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Pensemos, como nós dissemos, na nossa terra primitiva, né? À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Isso é um consolo para a nossa alma. Quando a gente fala da leitura do Evangelho, sequencialmente, para aqueles que ainda não praticam e que gostariam de começar a praticar, é interessante porque esses primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem uma base muito grande da doutrina espírita, para que nós possamos entender por que o Evangelho é agente transformador, por que a doutrina espírita é o nosso consolador prometido. Pensemos no mundo em que nós vivemos hoje, né? Nós sempre falamos que estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas como isso se dá? O que passa de provas e expiações para a regeneração? O que se regenera? O que vai sofrer a regeneração em tempos de regeneração? Nós. Então a regeneração, ela precisa começar dentro de mim, dentro de cada um de nós, dentro de cada um dos nossos lares, para que nós possamos ter um planeta em regeneração, para que um dia ele seja regenerado e passe também desse patamar. Então começa dentro dos nossos corações. Quando a gente fala da prática do Evangelho no lar como uma ferramenta transformadora, um agente de transformação,
é para que a gente possa começar a interiorizar esses sentimentos, interiorizar esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e comece a regeneração dentro de cada um de nós, né? Aqui ele fala que nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um e de outro, segundo grau de adiantamento. Isso acontece nos mundos, mas acontece no nosso mundo interno, onde existe a presença do bem e do mal. Em alguns momentos um predomina, em alguns momentos outro predomina. Depende de como nós estamos, né? Então, ele fala mais para frente que as mudanças de estações, elas vão se dando para estágios mais avançados. Então, isso é consolador. O mundo, o que nós estamos vivendo hoje, o que aparentemente, aos olhos simplesmente da matéria, que é algo que nós não conseguimos ter o controle, o único controle que nós temos é sobre nós mesmos. E muitas vezes é muito difícil de manter esse controle se nós não estamos vigilantes, se nós não estamos com os olhos voltados para dentro. Parece que estamos vivendo o caos. E, na verdade, nós estamos vivendo um avanço. Entender que o mundo, ele progride, e que nós progredimos, e que nós temos a escolha. A Terra, ela está progredindo, e cabe a nossa escolha progredir com ela, nos dá um bálsamo de consolo. Jesus está no leme. Ele é o nosso governador, ele é o nosso mestre, que nos auxilia e que disse que estaria conosco até o final dos tempos. Então, ele está conosco. A Terra está passando por um momento de transição. E essa transição começa dentro dos nossos corações. Nenhuma transição é fácil. É interessante quando a gente faz analogias, né, com a nossa vida, com o físico, com a matéria, que toda mudança gera um desconforto muito grande. Quando nós vamos nos mudar de escola, né, na infância, somos crianças ainda espirituais. Quando nós vamos mudar de escola, gera um desconforto muito grande, gera um caos. A criança, né, ela fica irritada, ela tem medo, ela começa a ter problemas às vezes dentro de casa, porque existe uma mudança acontecendo, uma mudança de cidade, quando a gente vai mudar de lar, o casamento, qualquer mudança, pensemos em qualquer mudança de trabalho, até a gente se adaptar ao novo trabalho, aquilo que com o tempo depois passa a ser tranquilo, quando há uma mudança de rotina, tudo fica perturbado. E nós estamos vivendo uma mudança de rotina. 2020 foi um ano que nos convidou a fazer uma mudança. Nada ficou como era. Tudo se modificou, porque novos tempos são chegados. E essa transição, ela começa dentro de cada coração. Um coração modificado, consequentemente, ele muda o ambiente em que ele convive. Porque aquela agressão não acontece mais. E se alguém me agredir, eu não vou reagir mais. Automaticamente se modifica o ambiente. Muitas vezes a gente espera que o mundo se regenere para a gente se regenerar. Mas a regeneração começa dentro da gente para que o mundo se regenere. Então, isso acontece dentro dos nossos lares. A prática do evangelho no lar, com as crianças, a gente falou agora da mudança para as crianças, né? Crianças que estão crescendo nesse momento de transição, qual é a base, qual é o nível de esperança que a gente está dando, né? De se fixar em pensamentos nocivos, em pensamentos de caos, ou entender que tudo faz parte e que nada acontece ao acaso. Que a Terra, ela vai ser muito melhor, e confiar nisso, confiar de que a Terra está caminhando para a regeneração. E que se nós somos espíritas, acreditamos que há muitas moradas na casa de meu Pai, desde mundos físicos até mundos puramente espirituais, onde nós temos os espíritos puros, onde existe a felicidade de viver em comunhão com o Pai, como Jesus dizia, né, que ele fazia a vontade do Pai.
que então nós estamos nesse caminho. Nós não voltamos para trás em consciência, nós não voltamos para trás em moralidade, né? Fisicamente, muitas vezes isso é necessário para que a gente possa despertar e avançar, mas nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo amparados e a Terra está sendo conduzida, assim como cada um de nós. Então, esse convite para que a gente faça a prática do Evangelho no lar, uma ferramenta que basta vontade firme, disciplina, boa vontade, né? Vontade firme e boa vontade. Porque a espiritualidade está só esperando que a gente abra a porta para eles entrarem dentro dos nossos lares e nos auxiliarem para que o nosso coração seja um coração de regeneração, para que o nosso lar seja um lar de regeneração e que nós possamos ser agentes transformadores do mundo, para que a nossa regeneração auxilie a regenerar o mundo, a Terra, né? Então, esse é o nosso convite. Então, eu convido a todos para que nós possamos encerrar com gratidão aos nos nossos corações, confiantes de que somos conduzidos para o bem, confiantes de que Deus é todo amor, é todo bondade, e que assim como esse universo todo está sendo conduzido para o progresso, por Ele, pelo amor que Ele espalha, que está presente nas nossas células, que está presente na natureza, que está presente nesse universo inteiro, que esse amor que nos move, que nos motiva, e nós pedimos a Ti, Pai amado, que nos auxilie a despertar nos nossos corações cada vez mais a vontade firme, a boa vontade, o Teu amor, que nós possamos derrubar as muralhas que nós mesmos colocamos e viver assim o Teu amor a cada dia mais na nossa vida, no nosso lar, nos nossos corações. Que assim seja.